Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Glória a Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração. A persistência da sua oração quebrará cadeias. Muitas vezes você ora e continua tudo do mesmo jeito. Nada muda. Você olha para um lado, você olha para o outro e não vê como resolver a situação. Mas a Bíblia diz, em Atos 12, que havia ali uma perseguição. Do rei Herodes começou a perseguir, a matar e a prender o povo do Senhor. E um deles foi Pedro, que foi preso com aquela perseguição. E Pedro estava naquela prisão, acorrentado, pés e mão. O versículo 5 diz que Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas quem persistia na oração? O povo de Deus, a igreja do Senhor fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava lá, acorrentado e preso, mas a igreja do Senhor persistia num Deus que pode quebrar cadeias, pode jogar por terra todas as correntes e todas as amarras. Aleluia! E este é o teu Deus. Este é o meu Deus. Este é o Deus que joga por terra todas as perseguições da sua vida, do seu caminho, todas as correntes, amarras, aquilo que está fazendo com que você venha olhar e não achar saída para isto, para aquilo, mas o Senhor nosso Deus é o que joga por terra todas as correntes. E Pedro, naquela prisão, no versículo 7 diz que o Senhor ouviu a oração daquele povo, a persistência do povo que orava por Pedro. E o versículo 7 vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu naquela prisão. Pedro estava na escuridão de uma prisão. O povo insistia na oração. O povo sabia que existia um Deus que poderia fazer um milagre. Um Deus que poderia resolver problema e tirar Pedro daquela prisão. Aos olhos humanos não tinha solução. Aleluia! Mas a luz resplandeceu na prisão. E o anjo do Senhor chegou até Pedro, tocando em todos os lados do seu corpo, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E quando aconteceu que ele se levantou, as correntes caíram das mãos e as cadeias se abriram e Pedro foi livre, caminhando com o anjo do Senhor. Aleluia! E a corrente que tem te cercado, a dificuldade que tem amarrado os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus, está jogado por terra. O Deus que abriu as cadeias para que Pedro saísse pela persistência da oração é o mesmo Deus que está aqui falando com você, está aqui comigo, mandando eu te dizer que Ele quebra todas as correntes. Aleluia! E de repente Pedro chega naquela casa onde o povo estava ali orando, com as portas fechadas, o povo insistindo ao Senhor. De repente, quando ele chegou na porta, a porta fechada, uma menina, ela chegou e olhou pela fresta da porta e viu a Pedro. O povo ainda, ninguém tinha visto a Pedro, mas estava confiante que o milagre ia acontecer. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E ela, conhecendo a voz de Pedro,
de alegria. Ela não abriu a porta, ela foi correndo e falar para os irmãos que estavam orando: Pedro está na porta. Aleluia, glória seja dado ao nome de Jesus. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Este é o Deus que faz milagres. Esse é o Deus que quebra qualquer corrente. Ai, ali aquela menina estava ali alegre, ela não teve coragem nem de abrir a porta. Ela correu para os irmãos e falou. E eles disseram para ela que ela estava fora de si. Não é verdade. Você não está vendo Pedro, ele está lá na prisão. Mas o povo estava insistindo. Mas ela afirmava: sim, é ele, dizia a menina. Aí alguém dizia: não, é o anjo que está ali na porta. É o anjo do Senhor, não é Pedro. Mas Pedro perseverava em bater na porta. E quando abriram, viram-no e se espantaram, se regozijaram, se alegraram pela resposta da oração. Como vale a pena você persistir na oração? Como vale a pena você continuar em frente e não olhar para trás? O crente que persiste, que confia no Senhor, ele recebe do Senhor aquilo que ele está esperando, que não tem solução para os seus olhos. É o que aconteceu. Pedro, ele foi preso, mas com aquela perseguição, mas o Senhor tirou dali pela persistência da oração do povo de Deus. E se alguém te persegue, e se alguém está te caluniando, e se alguém está falando de você, não te preocupe, coloca na mão do Senhor, este Deus que quebra correntes, derruba por terra todas as muralhas. Este é o mesmo Deus que ouviu a oração da igreja do Senhor, que orou por Pedro e as correntes caíram no chão. Aleluia! E este é o mesmo Deus que está falando com você agora. Não desista de orar, não desista de buscar ao Senhor, porque Deus tudo pode. Tudo Ele pode resolver para que a sua situação venha continuar e ser a situação de calmaria, como você deseja que seja. Aleluia, porque aquele que persevera na oração, aquele tem vitória, porque muitas lutas o crente, o servo de Deus passa nessa terra, mas muitas bênçãos o servo do Senhor recebe, porque sem luta você não tem vitória. Se a sua luta está grande, se alguém falar para você que não vai ter jeito, não olha para cá, nem para lá. O Senhor Jesus disse: olhai para mim, olhai para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que nos dá fé para prosseguir. Mas tem momento que você pode dizer: a minha fé está acabando, eu não tenho mais fé, eu não confio mais nada. Mas entra no teu quarto, fala em secreto com o Senhor. E no secreto Deus aumentará a tua fé. No secreto Deus derrubará correntes. No secreto Deus resolverá aquilo que está aos teus olhos impossível de se acontecer. É algum filho, é em família, aonde seja, é parentes que estão em drogas, em vícios, é problemas impossíveis, dívidas, é problemas espirituais. Creia em Deus que derruba correntes. Creia no Senhor que joga por terra todas as barreiras. E este Deus é o mesmo Deus que tirou Pedro daquela prisão pela persistência da oração. E Ele manda te dizer: continue e não volte atrás. Persista, que a tua vitória está chegando. A tua persistência fará com que você receberá as bênçãos que você está pedindo. A persistência na oração quebra cadeias. Aleluia! Senhor Jesus, neste momento eu estou aqui mais uma vez, diante da
tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer por todas as bênçãos recebidas do Senhor. E neste momento, Senhor, eu peço em favor do teu filho, da tua filha, do teu povo que está neste momento ouvindo a tua palavra. E eu peço uma bênção especial, que seja jogado por terra toda a fúria do inimigo e todas as correntes que tem amarrado as bênçãos do teu filho, da tua filha, que seja jogada por terra agora em nome de Jesus. E toda força contrária do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Pai, para que o teu filho muitas vezes pensa que não tem saída, a tua filha muitas vezes pensa que não vai haver solução, mas o Senhor me mandou aqui para dizer que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor fará vitória na vida do teu filho, a bênção que ele está esperando, a resposta das suas orações. Quantas vezes ele chora, ela chora por não haver mais solução, mas o Senhor neste momento está dizendo: eu sou Deus que quebro correntes. Eu sou o Deus que atendo a oração daquele que persiste, daquele que confia em mim. Aleluia! E o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu te peço, Pai, abençoa todo o teu povo, neste Brasil, neste mundo. Entra, Senhor, em ação a cada instante, pois a tua palavra diz que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós cremos e confiamos no Senhor. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja na vida de todo o povo de Deus. Aleluia.